E aí pessoal, beleza? Bora então fazer essa parte do CSS aqui do site do Spotify e abrindo aqui nosso código, vamos aqui na parte de CSS Pages, player.css. Faltou um estilo aqui no span, então já coloca aqui, ó, span, tá? E aí aqui dentro, a única coisa que a gente vai fazer é dar um line height, né? Então para quem não sabe, aqui a gente está aumentando a altura desse span, né? Então aí a gente vai colocar 25.6 pixels, tá bom? Então para quem não sabia, ó, você pode trabalhar com pixels quebrados também, tá bom? Você coloca um ponto e aí você já coloca aqui qual que é o valor. Beleza? Com isso, tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer, então vamos continuar usando pseudoclasses e combinações aqui, porque é muito importante que você esteja craque nisso para quando você for trabalhar nos projetos, aí você até ensinar os outros desenvolvedores, tá bom? Abre aqui a parte de player e aí vamos fazer o seguinte, ó. Nesse carinha aqui, vamos dar uma classe para ele, tá? E eu vou chamar de library header section, tá bom? Então a seção do header. Salvo aqui, é só... não, vamos dar continuidade aqui. Venho aqui, crio a minha classe, tá? E aí nessa classe aqui, a gente vai fazer algumas coisinhas, tá? Primeiro, eu vou colocar um cursor pointer, então quando o meu mouse passar em cima, eu quero que ele mostre que aquele é um item clicável, tá bom? Coloco um padding aqui, então padding de 4 pixels na vertical e 8 pixels na lateral, tá bom? Então lembrando, ó, o que é essa divisão aqui? Tem um detalhe, eu vou aproveitar e já mudar nessa aula, ó. Aqui a gente tem uma divisão, por quê? Existe uma direção, né, que é horizontal. E para ficar mais fácil de organizar, ou seja, colocar dois itens de um lado e um item separado de outro, né, que se vocês forem ver aqui no código, ó, essa aqui é a parte do Spotify, esse aqui é o header section, né, que a gente está fazendo, da library, né. Então, ó, esses dois itens aqui, eles ficam à esquerda e apenas esse fica à direita. Então, eu coloco isso dentro de uma divisão, até porque, né, é a divisão da esquerda, se vocês forem ver. E aqui eu deixo separado mesmo, tá? Então, volto aqui no meu código e aí tem esse detalhe, ó. Essa imagem, ela tá dentro dessa divisão. Então, seguro o Alt, setinha para baixo, tiro ela dessa divisão. Beleza? E aí, ó, salvo. Volta aqui então, né? Dei esse padding. Boto um weight de 40 pixels, tá? Então 40 pixels de altura. Beleza? Coloco ali com uma display flex, tá? Então aí vai ficar um do lado do outro. E aí eu coloco eles alinhados verticalmente ao centro, tá bom? Beleza? Com isso eu salvo. E agora vamos fazer o seguinte. Essa library header section, eu quero que quando ela não estiver, né? Então eu uso aqui a pseudoclasse not, que vocês já sabem. Quando ela não estiver, então aí eu seleciono ela mesmo de novo, né? Com hover, eu vou dar um efeito aqui, que é o mesmo efeito que nós temos aqui. Já que é o mesmo efeito, ao invés de duplicar esse código aqui, né? Eu simplesmente copio esse meu seletor com uma vírgula indicando que eu vou estilizar outro tipo de seletor também. Então, coloca aqui e fechou. Beleza? Agora, tem uma coisa que a gente precisa fazer, né? Isso daí faz parte da base da aplicação. Então, lembrando, né? A base aqui a gente vai estar utilizando só tags, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a minha tag nave. Ela vai servir como base, tá? Para outras páginas, caso existirem. E aí, eu coloco ela como uma display flex, tá? Coloco aqui um flex direction como column, tá? E aí, vou colocar um espaçamento entre os elementos filhos dessa nave de 8 pixels, beleza? Vou colocar aqui um mínimo de altura, né? Eu quero que o mínimo de altura dessa divisão, né, nave, né? Ela fique 100%, tá? Porém, 100% não vai ficar tão legal, porque o footer, ela vai passar o footer, né? Vai ficar atrás do footer, o footer vai ficar meio que sobrepondo ela. Então, eu quero reduzir ali a altura do footer. Como que eu faço? Eu uso a função calc, falo que é 100%, tá bom? E aí eu só
subtraio aqui a altura do meu footer, 70 pixels. Beleza? Como que eu sei que essa é a altura do meu footer? Porque eu já medi lá, então, embora a gente não colocou a altura agora, né? Depois a gente vai estilizar essa parte. Mas é isso daqui, tá bom? Bora aqui no player, então. Já fiz essa parte aqui. E aí eu vou vir aqui e vou colocar uma classe aqui para o meu header, tá? Então ele também vai sofrer estilização. Coloca aqui como library header, tá bom? Bem fácil de entender do que significa, tá? Salva aqui, volta aqui no meu player. Só sou meio chato, ó, depois de deixar um espaço só, tá? E aí, beleza. Isso não é perfeccionismo, tá? Isso é organização. Vocês sabem como que diferencia perfeccionismo de organização? Se você está se cobrando, né? Se gera uma culpa de não estar perfeito, né? Aqui não. Aqui poderia muito bem deixar assim, ó. Tranquilo. Mas, como não muda nada também, né? Só dá uma apagada aqui. Beleza, então. Volta aqui. E aí, dentro desse library header, eu coloco aqui um padding, tá? E aí esse padding, ele vai ser o padding que vai deixar muito bonitinho ali, bem parecido com o site. Então, essencial, tá? Coloca aqui um padding na header, né? Library header, de 8 pixels e de largura 16 pixels, tá bom? Coloca aqui uma display flex, então também vou indicar que vai ficar um item ao lado do outro, né? Então, dentro do header aqui, ó, eu tenho essa divisão e essa imagem, elas são uma do lado da outra. E eu coloco aqui um justify content, ou seja, isso, né, é o posicionamento horizontal dos meus elementos, tá? E aí eu poderia colocar center, e aí eles ficariam ao centro, né? E aí pensa no seguinte, ó, vou até explicar isso aqui para quem não sabe. É o seguinte, ó, tem essa divisão e tem esse ícone de imagem, certo? Beleza. Quando eu pego o header, que é o pai deles dois, e falo assim, ó, agora é uma divisão flexível, ou seja, vai ficar essa divisão e essa imagem uma do lado da outra. Perfeito. Se eu coloco centralizado, elas vão ficar aqui centralizadas. E você concorda que vai ter uns espaços aqui na lateral. Esses espaços na lateral, você pode colocar eles entre os seus dois filhos, entende? E aí, between, em inglês, significa entre, né? Entre duas coisas. Então, o align item, o justify content que a gente vai usar aqui não é centro, é space, ou seja, falando que o espaço vazio vai estar entre eles, beleza? Com isso eu salvo, né? E aí se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, você pega aqui nosso site e ó, já está com um espaçamento bem bacana, né? Ó, falta só mais algumas coisinhas, né? Que são alguns detalhes e aí a gente já vai fazer esses detalhes agora, tá? Beleza, então, volta aqui para o meu código. E aí, o que a gente vai fazer agora é pegar essa imagem que está dentro dessa library header section, né? E colocar um margin, tá? Inline, ou seja, uma margem na linha. E apenas no final, então, end de 12 pixels, tá bom? Beleza? Salvo. E aí, repara aqui, nós fizemos aquele bloco na primeira parte. E na segunda parte, faltou aplicar a classe block aqui também, tá bom? Beleza? Com isso, tem só mais alguns estilos que eu quero fazer nessa imagem aqui. Então, para isso, eu vou dar um ID para ela, tá? E eu vou colocar img plus, salvo. Venho aqui no meu player e agora eu vou começar a estilizar ID. Então, ID é com esse cerquilho, tá bom? Beleza? Qual que é os estilos que eu vou colocar ali para esse cara? Primeiro, eu vou colocar já um padding de 8 pixels, tá? E aí, eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez, só para a gente treinar mais uma vez essa questão de pseudoclasses, tá bom? Então, eu vou falar aqui, ó, que quando ele não estiver com ele mesmo, né? Essa imagem aqui, quando ela não estiver
como hover, então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui uma função filter, tá? Inverte, ou seja, eu estou invertendo as cores e aí estou deixando ela mais clara, tá bom? Beleza, eu salvo. Vamos dar uma olhada aqui se ficou bacana, tá? Essa parte, principalmente esse efeito, ó. Então, ó, você já pode ver que está bem parecido, tá? Essa parte aqui, e ela já está com os dois efeitos de hover, tá bom? Beleza, falta alguns detalhes agora e bora fazer isso na próxima aula.